Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Boa noite a todos e todas, meus queridos irmãos aqui presentes na Comunhão Espírita de Brasília, aos que se encontram aqui no salão e também aqueles que nos assistem ou nos assistirão no futuro nas mídias da nossa casa. Bom, como sempre fazemos, vamos iniciar com uma prece para serenarmos ainda mais os nossos corações e em seguida começamos a falar ou a dialogar sobre a temática de hoje. Então, eu convido a todos a fecharem os seus olhos materiais nesse momento, a sentarem-se confortavelmente e a mentalizarem à sua frente, ou aqui, diante de todos nós, a figura meiga e terna do nosso amado Mestre Jesus. Aquele que, quando todos os nossos corações estão aflitos, é a quem recorremos com a maior esperança e a capacidade que temos de amar, solicitando que Ele nos ampare, nos acolha, nos entenda, que acalme, que apazigue, que coloque as ideias em ordem. É a Ele que recorremos, por ser o nosso maior exemplo e modelo de esperança, de fé, de caridade e de amor. E é a Ti, Mestre Jesus, que nesse momento, olhando nos teus olhos serenos, pacíficos, amorosos, que nós te pedimos que cuide cada um de nós, a cada um de nós nesse instante, que cuide das nossas dores, das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos pedidos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. O que quer que venha, Mestre Jesus, à mente de cada um dos presentes aqui neste salão, neste momento, qualquer que seja o seu pedido, que seja colocado nesse momento nas tuas mãos. Aquele que estiver sofrendo por uma questão de saúde física, de saúde emocional, de dificuldade de qualquer gênero ou natureza, financeira, dificuldade de relacionamento, que possa, nesse momento, ao colocar nas tuas mãos o seu problema e a sua dificuldade, sentir, Mestre Jesus,
que contigo jamais estamos sozinhos, que contigo tudo parece mais leve, mais suave, que contigo sempre encontramos uma saída para as nossas maiores dificuldades. E é nessa certeza, Mestre Jesus, que hoje todos nós que estamos aqui reunidos, te pedimos a proteção, o amparo e te pedimos que a tua paz esteja conosco durante todo esse momento de diálogo e de conversa sobre o teu evangelho de amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, meus queridos irmãos, então, como nós falamos aqui na prece, é a Ele que nós sempre recorremos. E hoje nós vamos falar sobre o tema coragem, mas uma coragem específica, a coragem para vencer a si mesmo. Muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por diversos tipos de dificuldades, de desafios, de turbulências. E essas dificuldades, meus amados, muitas vezes são atribuídas por nós, 90% das vezes, a outrem. Porque nós dificilmente vamos entender que somos a razão daquela dificuldade pela qual nós mesmos estamos passando, concordam? Porque se assim entendermos, deixa de ser uma dificuldade, passa a ser uma resolução. Ou seja, se cabe a mim resolver tal problema, então está fácil, eu vou lá e resolvo. Mas na maioria das vezes, em todos os campos da nossa vida, seja ele qual for, no seio familiar, no campo das relações interpessoais, no âmbito familiar, ou no campo das relações interpessoais no âmbito profissional, lá no nosso trabalho, no dia a dia. Qualquer que seja a problemática, na maioria das vezes nós atribuímos que não depende de nós. Quando, na verdade, nós sabemos, pela lei de atração no universo, que muitas vezes tudo inicia, se desenvolve e finaliza nos nossos próprios pensamentos. Isso para a gente muitas vezes é complexo de entender, mas a própria física quântica está aí hoje em dia para nos provar, para nos fazer compreender que tudo aquilo que pensamos em alguma esfera, em alguma dimensão, já é realidade. Uma vez que o passado, o presente e o futuro, na verdade, não existem. Então, aquilo que muitas vezes eu tenho medo, aquilo que muitas vezes eu tenho raiva, aquilo que muitas vezes eu tenho mágoa, é muitas vezes aquilo que eu acabo atraindo, porque o foco do meu pensamento está ali. Então, quando nós temos alguma dificuldade na nossa vida, claro, é óbvio que muitas vezes, de fato, não está nas nossas mãos. E aí é preciso discernir o que cabe a mim e o que não cabe a mim resolver. Mas muitas dessas questões, se eu as resolvo internamente, ainda que o problema continue existindo, dentro de mim, ele deixará de ser um problema. A situação muitas vezes continuará existindo, mas ela deixa de ser um problema quando eu olho para ela de forma diferente. Nós temos inúmeros exemplos do Cristo diante de enfrentamentos que talvez nós não tivéssemos nem a condição de imaginar passar. Já pensaram na quantidade de mediações de conflitos, né? Hoje em dia a gente fala numa cultura de paz, numa necessidade de uma linguagem não violenta, de uma comunicação cada vez mais amena, para que a gente possa se entender enquanto raça humana. Mas, muitas vezes, o Cristo teve que mediar conflitos que, com um olhar, com um gesto, ele conseguiu resolver a situação, ou apaziguar a situação. Isso quer dizer que nós, se somos criados à imagem e à semelhança de Deus, assim como ele também o era, porque é nosso irmão, nós também temos condições de, muitas vezes, sair de situações que são conflituosas ou prever essas situações que chegariam a dimensões muito maiores
antes que ela se torne, quando elas ainda são uma pólvora. E muitas vezes aquela pequena pólvora, ela está ainda só no nosso pensamento. Ou está ainda só no nosso sentimento. E a depender de como nós a encaramos, ela de fato vai se tornar uma fogueira, um fogaréu. Então, por que tem pessoas que passam por situações que a gente fala assim, meu Deus, como que essa pessoa está conseguindo vivenciar essa dificuldade com essa leveza, com essa tranquilidade? E muitas vezes a gente olha para outras pessoas que passam por situações muito menores e não conseguem lidar com aquilo da mesma forma. Claro que nós somos seres diferentes, claro que nós temos históricos passados, vivências, experiências diferentes e que isso faz com que reajamos de forma diferente. Mas hoje a gente está conversando aqui sobre olhar para si, sobre ter a coragem de modificar e entender que há muitas situações que acontecem na nossa vida que nós mesmos podemos evitar, minimizar, solucionar, prevenir que aconteçam conosco. Porque há muito que depende de nós, ainda que não percebamos. Então, eu cito aqui um exemplo que já citei em outras palestras minhas, em palestras anteriores, de uma amiga, né, uma amiga querida, que inclusive tem um tempinho que não converso com ela, né, mas preciso até ligar para ela, já tem a correria do dia a dia, às vezes a gente ama muito as pessoas e não tem tempo de dialogar sempre, mas é uma amiga muito querida, e todas as vezes que eu falo de problemas e desafios, eu me lembro imediatamente do caso dela, porque todas as vezes que eu falo nela, eu percebo que ela gerencia um problema que aos nossos olhos é um problema muito grave, muito grande, e que ela consegue atenuar, olhar com amor e tirar dali uma lição e ainda uma solução para muitos outros desdobramentos. Essa minha amiga, em algum momento, né, em 2010, isso já tem algum tempo, ela, e os que assistem sempre às minhas palestras já me ouviram contar isso pelo menos 1 ou 2 vezes em palestras anteriores, mas eu vou citar esse exemplo porque quando a gente fala de coragem, e de coragem de modificar o que está dentro de nós, ela é, para mim, um grande exemplo. Ela tinha 4 filhos e um esposo e uma família extremamente feliz e harmoniosa. Uma família extremamente acima até do que a média, né? Porque a gente vê essas famílias que parecem famílias de comercial de margarina, e quando você vai ver, né, que hoje em dia, pelas redes sociais, tudo é muito lindo, no jardim do outro, do vizinho, parece que o outro não tem problemas, mas é a forma como as pessoas mostram aquilo que elas vivem. Então, eu posso querer mostrar só o que é positivo na minha vida e os meus problemas eu escondo debaixo do tapete. Mas não era o caso dela. De fato, ela tinha uma convivência muito harmoniosa e bonita com o esposo dela e com esses 4 filhos. E num finalzinho de ano, eles iam fazer uma viagem para visitar e conhecer a família dele. Ela já estava há algum tempo casada, mas eles iam levar os filhos para conhecerem a família, uma viagem à praia. Então, ela pega o carro com o marido, busca os filhos, era o último dia de prova na escola do filho mais velho, então colocam todas as bagagens no carro, pegam o carro, e saem para uma viagem, buscam esse filho na escola, na última prova, e saem para uma viagem tranquila. Até, se não me engano, a Bahia, não lembro exatamente em que local. E a 3 horas de Brasília, ou seja, recém-saídos aqui, pegaram a estrada, recém-saídos daqui, eles sofrem um acidente muitíssimo violento, em que desencarnam o marido e os 4 filhos. E ela acaba sendo a única sobrevivente desse acidente, que envolveu 2 carros e que, inclusive, a família do outro carro, todos morreram. Então, de um acidente gravíssimo, restou ela. Parece filme, né? Porque é tão difícil de mencionar a dor de uma mãe que perde um filho. Imagine a dor de uma mãe que perde 4 filhos. Imagine a dor de uma mãe que perde 4 filhos no mesmo momento. Imagine a dor de uma mãe que perde esses 4 filhos diante dos olhos dela, sem poder fazer nada.
né? E eu não entrarei aqui nos detalhes, mas inclusive ela tenta salvar 2 das filhas e há uma explosão e ela tem, se não me engano, 70% do corpo dela queimado. Então ela passou mais de ano fazendo cirurgias e tentando se recuperar, enxertos e uma série de dificuldades no próprio corpo físico. E essa mulher, né, que até me emociona em falar, mas essa mulher ela é real, né? Que eu falo para ela às vezes, amiga, assim, amiga, parece que você é de outro mundo, porque essa mulher é real. E apesar de ter vivido tudo isso, ela, claro, tem seus momentos até hoje de dor, de dificuldade, claro, de muita saudade, de muita lembrança, mas ela deu continuidade à vida dela. E ela teve a coragem de modificar dentro dela o que seria o fim, porque para muitos de nós seria o fim, para ela foi o começo de uma oportunidade de se reinventar. E ela passou a servir e amar o próximo mais, porque ela não tinha mais a família dela que ela amava, não tinha mais os filhos dela, quem ela amava ali, tão próximos a ela. E hoje ela é uma pessoa que já escreveu livro, já publicou 2 livros sobre essa história, e ela dá palestras por aí, inclusive é espírita, dá palestras, acalmando os corações. Não sei se ela fundou ou se ela faz parte, eu não lembro exatamente se ela é uma das fundadoras, mas ela faz parte de um grupo de consolo às mães enlutadas. Então, percebem que quando a gente tem a coragem de modificar algo dentro de nós que é preciso modificar, aquilo que era a centelha de um problema, ou era um problemão, dependendo da forma como nós o enxerguemos, ele vai continuar existindo, mas ele, para a gente, deixa de ser um problema que poderia ser muito maior. Essa pessoa poderia ter deixado, a partir dali, de acreditar, inclusive, na existência de um Deus. Porque quantos de nós passamos por situações, às vezes, muito menores e questionamos? E aí eu estou falando nós enquanto humanidade. Quantos de nós passamos por uma situação e desacreditamos que exista um Deus? Porque se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus existe, onde Ele está que não está me ajudando? Onde Ele está que não está resolvendo o meu problema? E muitos de nós vivenciamos situações que são molas propulsoras para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Muitos de nós passamos por provas e expiações solicitadas até mesmo por nós no planejamento reencarnatório. A gente já falou isso também aqui muitas vezes nas nossas palestras. Muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem dificuldade de entender por que a gente está passando por aquilo, e que se a gente pudesse, né, dar uma passeadinha lá na época em que a gente ia reencarnar, e naquele planejamento, por que eu vou voltar para o planeta Terra, com quem eu vou voltar, em que circunstâncias eu vou voltar, qual é o meio em que eu vou encarnar, tudo isso é parte de um planejamento. Nada é aleatório, nada é o acaso. Se você nasceu aqui na Paraíba, no Sul, no Japão, no Chile, tudo isso teve um motivo e um porquê, e uma razão, que seria benéfico para você, nesse momento em que você se encontra, para que você pudesse evoluir. Nós já experimentamos, como já falamos também diversas vezes aqui, nós já experimentamos, vivenciamos em corpos completamente diferentes, em termos de gênero, de raça, de cor. Nós já vivenciamos em culturas completamente diferentes, falando línguas diversas, com aprendizados diversos, com habilidades diversas, com religiões diversas. E hoje, quando nós estamos aqui encarnados, muitas vezes nós olhamos para o que estamos e achamos que é o que somos. Eu não sou a Patrícia Mello.
Eu estou experimentando viver uma experiência nessa encarnação, como essa mulher, com esse biotipo que eu tenho, com essa característica e essas habilidades que hoje eu desenvolvo aqui, que poderiam ser outras, porque com certeza o meu espírito já viveu em outras épocas e tem outras habilidades que estão adormecidas, porque não são necessárias ou importantes para o meu desenvolvimento aqui. Talvez em outras encarnações eu tenha sido uma grande musicista, mas nessa encarnação minha filha fala que mamãe, não canta não, porque você desafina até batendo palma, né? Quem é mãe de adolescente sabe que a gente passa por essas provações, esses vexames de ter que ouvir essas coisas. Vou cantarolando no carro e aí eu tenho que ouvir isso. Então, mamãe, por favor, mamãe, não canta não, que você desafina até batendo palma. Mas talvez em outra encarnação eu tenha sido uma grande musicista, né? Essa minha esperança que em algum momento no passado, no futuro, esta habilidade tenha passado por mim. Mas eu estou brincando, mas muitas vezes nós vivenciamos e fomos pessoas que desenvolvemos questões que nessa encarnação, às vezes a gente tem uma facilidade para aquilo, não sabe de onde vem. Mas hoje nós estamos na melhor versão para a resolução dos nossos problemas atuais. Você nunca esteve no lugar, no momento, na hora certa, para conseguir resolver conflitos e desafios que você tem hoje tão bem preparado quanto se você comparar com encarnações anteriores. Você viveu em outras épocas você teve outros desafios, que talvez você já tenha conseguido vencê-los e por isso você vive hoje outras demandas, ou talvez você não tenha conseguido vencê-los e você hoje vive as mesmas demandas. Um ciclo que se repete de situações na sua vida para que você possa olhar para cada uma delas com carinho e perceber por que essa demanda está repetindo de novo na minha vida? Por que isso está acontecendo outra vez? Eu mesma, particularmente, vivo algumas situações que eu falo, nossa, eu já vivi isso antes. Eu já conheço essa história. Por que isso está acontecendo de novo? Será que é porque nós somos apenas, e somos mesmo, como se fosse um imã que atrai para nós aquilo que o nosso pensamento gera e aquilo que o nosso sentimento, mesmo que lá no fundinho do nosso coração, sente, coisas que inconscientemente, eu não tenho não trago à luz da consciência, mas que inconscientemente eu estou sentindo e pensando. E se são questões mal resolvidas dentro de mim, a vida amorosamente vai me trazer, vai me colocar diante daquele conflito para que eu tenha a oportunidade de olhar para aquilo. Mas a forma como eu vou encará-los e a forma como eu vou solucioná-los não depende do outro. Ainda que eu atribua esses conflitos ao outro, essa forma depende de mim mesma. Como eu vou lidar com essa situação que já se arrasta às vezes, encarnações e encarnações e eu ainda não consegui? Mas, nesse momento, eu vim com capacidades e habilidades para resolver. Mas é preciso a coragem para vencer a si mesmo e olhar para si. Tem conflitos na nossa vida, às vezes conflitos familiares que vêm lá do berço, do seio mais íntimo mesmo da família, conflitos com o pai, conflitos com a mãe, conflitos com os irmãos mais próximos, que são ali, muitas vezes, situações que estão se repetindo em papéis diferentes, às vezes há vidas e vidas e vidas e vidas. E muitas vezes nessa vida eu tenho condição de melhorar aquilo ali, né? Pode ser que não esteja na minha mão solucionar o conflito que já se arrasta há vidas e vidas, mas eu tenho condições. Se eu vim naquele contexto de novo, é porque a minha alma, vamos dizer assim, né, o meu espírito, ele tinha consciência de que eu tinha condições de passar por aquela prova, por aquela expiação. Não só eu tinha consciência de que eu podia passar por ela, como outras pessoas tinham. O meu mentor também tinha,
Porque nós, quando estamos fora da matéria, estamos prontos para reencarnar, a depender do nosso grau de entendimento, sim, participamos desse momento, sim, estamos ali conscientes desse momento. Claro que existem outros tipos de reencarnação compulsória e tudo, mas na maioria das vezes nós temos condições de passar por essa fase preparatória. Lembram-se da reencarnação de Segismundo, que é descrita tão minuciosamente por André Luiz, né, na sua obra. E essa reencarnação de Segismundo mostra que ele tinha consciência de com quem ele reencarnaria, e os pais que o receberiam também, muito embora eles estivessem envolvidos num conflito de outrora muito sério, que envolvia traição e envolvia dor e sofrimento, haviam se articulado para que nessa condição atual pudessem receber esse filho, para que houvesse o desenvolvimento do perdão, para que houvesse a criação de uma nova história, para que houvesse o surgimento ali de uma possibilidade de compreensão entre eles. Se nós pensarmos assim, tudo aquilo que parece ser problema na nossa vida, e aí eu estou citando um exemplo e um dos campos são as relações interpessoais no seio da família, mas poderia citar vários outros campos, aquilo que parece um problema, muitas vezes, pelo nosso espírito, antes de reencarnarmos, foi em algum momento considerado a solução. Eu preciso vencer essa etapa com essa pessoa. Eu preciso aprender a amar e perdoar. Então, quer forma melhor de vir como filho? Quer forma melhor de vir como pai, como mãe, como irmão? Porque a gente pode viver uma situação de problema na nossa vida, por exemplo, com um amigo ou num grupo social qualquer ao qual você pertença, ou no ambiente de trabalho, e você dizer, eu não quero passar por isso, eu não quero vivenciar mais isso, e eu vou simplesmente embora desse lugar. Eu não quero mais, eu corto a relação com essa pessoa, nunca mais eu vou vê-la e sigo minha vida. Mas dá para fazer isso com pai, mãe, irmãos? Olha, até dá, porque nós temos livre-arbítrio e podemos escolher isso. Mas vocês acham, pensando do ponto de vista do espírito, que é razoável eu ter vindo com essas pessoas numa encarnação e eu declinar, quando eu chego aqui, da possibilidade de resolver esses conflitos? Ainda que eu não consiga. Mas como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se um bom cristão pelo empenho, pelo esforço que ele faz em vivenciar o bem. Então, o que vai ser avaliado sobre nós e pela nossa consciência, não é só aquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer, mas todo o esforço que nós colocamos. Quando eu venho e sei e olho para aquele conflito, mas eu olho para o conflito como quem está de fora, percebo que ali há uma dificuldade, às vezes é uma dificuldade de comunicação, às vezes é um sentimento, uma falta de afinidade, às vezes é um receio de ser magoado, às vezes é um remorso por ter feito ou ter dito algo, às vezes é uma mágoa pelo que fizeram, ok. Existem N situações e a gente pode olhar para elas só de fora para dentro. Só que quando eu olho de fora para dentro, tem muita coisa que não me cabe e que eu não posso resolver. Então, quando Emmanuel dizia para o Chico que ele se importasse com o que ele fazia e ele falava para as pessoas, porque isso era de responsabilidade total dele, mas que ele não se preocupasse tanto com o que faziam ou diziam para ele, porque isso não era a responsabilidade dele, era a responsabilidade do outro, é exatamente isso. Então, quando eu olho para esses conflitos e eu tenho a coragem de tentar perceber até onde existe uma pequena parcela, ou uma grande parcela, ou talvez uma total parcela de resolutividade ou de amenizar o conflito que está dentro de mim, talvez seja o melhor dos caminhos para o meu espírito. É difícil, porque se a gente falar em perdão já é complicado, né? Todas as palestras que a gente vem aqui falar sobre perdão, ou que a gente ouve sobre o perdão,
Quem está aí ouvindo, né? Quem está aí sentado ouvindo, pensa, mas é muito fácil falar, mas vai perdoar uma ofensa daquelas mesmo, aquelas que você carrega a vida inteira, aquelas que te magoaram profundamente, vai você tentar perdoar. Não é fácil. E se tivesse sido fácil, Jesus não teria se preocupado em falar tantas vezes sobre o perdão, em ensinar tantas vezes aos seus apóstolos. Em dizer a Pedro, por exemplo, que era preciso perdoar 7 vezes 70 cada ofensa. Por que Jesus falou tanto sobre isso? Porque sabia que para nós ainda era uma grande dificuldade, uma grande barreira. Eu só preciso perdoar porque um dia eu me ofendi. Se eu fosse como Jesus, que não se ofende, que enxerga o outro como um ser que está na caminhada e que erra tanto quanto eu não vou precisar perdoar. Acontece uma situação, eu entendo que não foi legal, que não é o que eu teria feito naquele momento, que não é como eu agiria, mas não sou eu agindo, é o outro. Então isso é a responsabilidade dele. Aí voltamos em Emmanuel para Chico. Mas isso quando a gente está vivendo, a situação é bem complicado, mas seria o caminho. Porque todos nós dizemos que Cristo é o nosso modelo, não dizemos isso? Quem aqui é cristão? Quem aqui é cristão? Eu acho que se a gente está aqui, todo mundo é cristão aqui, não é? Porque o que é ser cristão? É ter o Cristo, ou pelo menos os seus ensinamentos, como modelo. Independe de religião, porque aí as vertentes inúmeras, né, tanto do cristianismo, do protestantismo, ou do espiritismo, ou de várias religiões que seguem o Cristo como modelo, isso é outra questão, né? Isso são questões de nomenclatura, que nós humanos damos a essas diversas interpretações e vertentes dos ensinamentos do Cristo. Mas ser cristão, juntando todo esse bolo, é ter o Cristo como modelo. Ter as experiências que ele viveu como um guia, uma luz. Eu ainda não sei fazer isso, mas eu sei que é isso aqui que eu deveria fazer. Eu ainda não dou conta de ser assim, mas eu sei que é esse caminho aqui que eu deveria seguir. Isso é ser cristão. E é se esforçar para tentar chegar nesse caminho. Ainda que a gente erre, ainda que a gente não consiga, ainda que muitas vezes a gente faça o contrário disso, mas é tentar sempre caminhar nessa direção. E o Evangelho, ele é como se fosse uma bússola. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe como reagir naquela situação, é ao Evangelho do Cristo. E quando eu digo o Evangelho do Cristo, eu estou falando dos seus ensinamentos, de tudo que ele disse, mas também de tudo que ele viveu. Porque Jesus não precisaria ter reencarnado aqui na Terra, porque ele não tinha mais aprendizados, expiações e provas como nós temos. Nós estamos aqui encarnados por causa das nossas provas, expiações e aprendizados. Jesus não. Ele veio para exemplificar o que fazer e como fazer nos momentos de maiores dificuldades para alcançarmos o nosso objetivo maior dessa encarnação, que é... Isso, parabéns, muito bem. Que é aprender a amar, gente. A gente está aqui vivendo tudo que a gente está vivendo, né? Passando por tudo que a gente está passando. Nós aqui sobrevivemos a uma pandemia há pouco tempo, que a gente já esqueceu, mas foi bem ali, ó, bem atrás, né? Tem 4, 5 anos que a gente passou por uma pandemia, que foi uma grande oportunidade de olhar para si, valorizar aquilo que você tem, porque, de repente, a gente viu tudo indo embora, né? A gente viu pessoas indo embora, a gente viu a impossibilidade de se mover, de ir para qualquer parte, de estar com quem quiséssemos, na hora que quiséssemos. Foi uma grande oportunidade de voltar para si, voltar-se para si mesmo. E esse movimento de retorno para casa, que a gente fez para casa física, mas no fundo, o que ela queria nos ensinar era voltar para dentro. E ali, ao perceber que
talvez nós tivéssemos pouco tempo, porque ninguém ali sabia naquele momento drástico da pandemia se a gente sobreviveria ou não, se a gente pegaria a Covid ou não, se a gente, né, e todas as situações que muitas pessoas que a gente amava passaram e não estão aqui mais fisicamente para contar a história. Mas nós estamos aqui ainda. E nos foi dado a oportunidade de permanecer por alguma razão. Não é porque somos melhores ou piores, ou porque quem foi, ou por quem ficou, não importa isso. O que existe é, se eu ainda estou aqui, passando por uma situação drástica, em que, quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de uma situação que o mundo inteiro viveu. Não foi só o Brasil, né? Foi o mundo inteiro viveu. E dentre os bilhões de pessoas que há encarnados no mundo, né, os mais de 8 bilhões de pessoas, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por que eu fiquei? Por que eu tive essa sobrevida, esse tempo? O que eu preciso ter coragem de olhar dentro de mim? Porque a gente não sabe o futuro. Antes da pandemia, se alguém dissesse para a gente assim, olha, 1 ano antes, por exemplo, olha, vai acontecer um vírus que assim a humanidade inteira vai ter que olhar para isso e muitas pessoas vão adoecer, muitas pessoas vão falecer, muitas pessoas vão ter que ficar trancadas dentro de casa, muitas pessoas vão estar em grupos de vulnerabilidade. Se contassem isso para a gente acreditaria? Provavelmente não. Se falassem para a gente hoje que daqui a meses ou daqui a 1 ano a gente passaria por uma situação drástica de novo enquanto humanidade, a gente também não acreditaria. E a gente talvez também não estivesse se preparando como a gente deveria. Porque a única certeza que eu e vocês temos aqui é que em algum momento nós seremos convidados a retornar à verdadeira pátria da nossa existência, que é a espiritual. Então, essa coragem de olhar para dentro de si, ela urge. Ela é urgente, porque eu não sei quanto mais eu tenho de oportunidade de estar com essas pessoas com as quais eu tenho dificuldade hoje. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de desenvolver tal atividade que hoje me causa ainda alguma dificuldade. Eu não sei quanto tempo, nem em que circunstância eu voltarei a ter essas oportunidades. Porque uma coisa é certa, aquilo que eu não resolver dentro de mim, um dia eu terei que, por lei de afinidade de atração, revisitar. A Maise Braga conta, né? Também fui menina de sábado por muitos e muitos anos aqui, lembro dela das palestras, e ela conta uma história que quando ela era muito novinha, e ela atendia aqui nos atendimentos fraternos, não vou lembrar exatamente o caso, né? Mas era uma situação em que a pessoa fala para ela, ou uma amiga, não lembro, fala para ela que quando entende, né, ela falando sobre a reencarnação, que a gente volta numa mesma família, muitas vezes, com as mesmas pessoas, em outros papéis, em papéis diferentes. E ela fala, é mesmo? Quer dizer que eu vou ter a chance de voltar com meu ex-marido, talvez como sendo um filho meu? Nossa, eu já vou preparar desde agora as chineladas que eu vou dar nele, para ele pagar tudo que ele fez por mim. Eu já estou guardando a chinela na mão aqui para a próxima encarnação. Então, às vezes, a gente entende distorcido e da forma que a gente quer distorcer. Às vezes a gente entende que é o outro que é o algoze que me fez muitas coisas, o outro que me... Mas a gente não tem, nem vai ter esse histórico inteiro e completo de todas as reencarnações. Às vezes, olhando nessa vida, a gente é a vítima de uma situação muito complicada mesmo. Mas, às vezes, numa outra encarnação... né? Nem foi onde tudo começou, porque talvez houve anteriores, mas talvez numa outra encarnação a gente esteve em outro papel. Aquele que experimenta hoje o papel, muitas vezes, de quem sofre uma determinada injustiça, talvez em outra situação foi aquele que cometeu uma determinada injustiça. E não necessariamente com aquela pessoa. Por isso que é importante resolver os conflitos que nós temos entre nós, dentro de nós.
Porque mesmo que eu não consiga resolver com o outro, ou eu não tenha como resolver dentro do coração do outro, se eu resolver dentro do meu coração, se eu tiver a coragem de olhar para isso e limpar meu coração disso, esse vínculo que eu teria com essa pessoa se desfaz. E eu vou precisar passar por essa situação, mas talvez não vinculada a essa pessoa. Talvez em outra circunstância. Talvez experimentando outros papéis, menos dolorosos. Mas quando o que nos liga ao outro é um vínculo de dor, é um vínculo de mágoa, é um vínculo de ódio, é um vínculo de rancor, é certeza o contrato que a gente está assinando para que no futuro a gente tenha que voltar junto com aquela pessoa. E quando a gente voltar, a gente pode não lembrar, mas o nosso corpo, a nossa vibração sente uma determinada repulsa, um determinado mal-estar, um determinado insatisfação de estar com aquela pessoa. E aí, conflito, problema, até conseguir resolver. Voltar os olhares para si e resolver dentro de si aquilo que é preciso resolver para nos desvincular do outro é a melhor solução para todos os nossos problemas. Para todos os nossos problemas. Porque se eu pensar que lá no trabalho eu tenho problema com fulaninho ou beltraninho, mas se eu resolver isso dentro de mim, mas o outro fez isso, fez aquilo comigo, disse isso, me desrespeitou, fez aquilo, ótimo. Né? Eu vou tentar solucionar no âmbito da esfera material, encarnado, mas, de preferência, não deixar que aquilo afete a minha paz interior. Porque nós, queridos, não somos cristãos ou espíritas somente quando nós estamos aqui, dentro da comunhão, sentados, ouvindo palestra, que é maravilhoso estar aqui. Quando eu entro por aquele portão, e eu estou aqui desde os meus 23 anos de idade, foi outro dia, viu, gente? Não façam os cálculos que eu não vou falar. Mas eu estava aqui outro dia, e desde que eu cheguei aqui, todas as vezes que eu entro nesse portão, parece que os problemas todos ficam lá do lado de fora. Aqui eu sinto acolhida, amparada, é como se essa atmosfera aqui, ela acolhe. Eu acredito plenamente, né? Um dia eu estava aí desse lado, e ainda estou, porque adoro vir aqui escutar meus colegas que falam, mas estando aí ou estando aqui, eu tenho a convicção de que eu não estou sozinha. Eu tenho a convicção de que tem gente aqui o tempo inteiro que se aproxima e fala, calma, vai dar tudo certo. Calma, você vai conseguir resolver isso. E é como se essas palavras que a gente às vezes não tem o dom, a capacidade de ouvir com os ouvidos como a gente gostaria, mas elas entram na psique, na atmosfera, na vibração do nosso ser, e a gente sai daqui, parece que flutuando. E ali fora a gente se depara de novo com esses problemas, mas a gente fala, tá bom, agora eu talvez vou seguir por esse caminho ou por aquele caminho. E viver lá fora, com esses ensinamentos do Cristo, parece clichê o que eu vou falar, porque aqui dentro a gente fala de amor, a gente fala dos ensinamentos do Cristo, isso em qualquer religião. A pessoa tem aquele momento lá dentro do seu templo, lá dentro da sua igreja, lá dentro da sua sinagoga, do seu terreiro, qualquer que seja a vertente religiosa, é muito mais fácil desenvolver os ensinamentos do bem, do amor, da caridade, quando você está entre os seus pares, entre aqueles que estão imbuídos de desenvolver os mesmos propósitos. Quando você vai lá no mundo, lá fora, que cada um está numa vibração diferente, num pensamento diferente, todo mundo está vivendo suas dores. Quando eu olho para o outro, enxergo no outro um algoz, eu não estou enxergando nele uma pessoa que também vive as suas dores e que talvez não esteja sabendo lidar com elas, ou que talvez tenha aprendido a lidar com elas só daquela forma. Às vezes é uma pessoa agressiva. Tem gente que a linguagem, a forma de falar, o tom de voz, eu conheço gente que fala assim, fala, aí fica todo mundo meio assim, a pessoa fala assim, não, mas eu não estou brigando, né? Tipo, eu não estou brigando, mas parece que tudo que a pessoa vai falar, se ela for ensinar uma receita de um bolo, o tom parece que está brigando, amedronta quem está ouvindo. Então, essa coragem de se enxergar
como se eu estivesse olhando num espelho e falasse: o que na minha vida às vezes dificulta a minha relação com o outro? Será que é o tom da minha voz, a forma como eu me expresso, a forma como eu elaboro aquilo que acontece comigo, a forma como eu processo os problemas? Porque, olha, gente, há seres humanos que, por onde passam, deixam um rastro de amor, de tolerância. Tem gente que, por onde passa, já foram em velórios de pessoas muito amadas, assim, que não é que as pessoas... Claro, todo velório está todo mundo falando bem da pessoa que desencarnou, né? E chorando por ela, claro. Mas existem despedidas momentâneas que você sabe que são tão verdadeiras que onde você vai está todo mundo lembrando de algo positivo e feliz que aquela pessoa fez. Tem gente que passa pela vida deixando um rastro de bondade mesmo. Eu conheço gente assim, que todo mundo que você fala com a pessoa, e às vezes a pessoa conta histórias que ninguém sabia que ela fez de caridade. Né? Eu tenho uma pessoa, não é nem minha amiga, mas uma conhecida, que ela fala do marido dela, que desencarnou, que eu não conheci, né? Eu conheço só ela hoje, e ela já estava viúva, mas ela fala que depois que ele morreu, pessoas chegavam para ela e falavam para ela: nossa, seu marido era tão caridoso, você sabia que em tal dia ele fez isso e isso por mim? Você sabia que em tal situação, e ele fazia sequer... Para a esposa, ele ficava falando o bem que ele fazia. E ela diz que depois que ele morreu, pessoas da empresa na qual ele trabalhava, amigos, vieram relatar para ela com muita gratidão coisas que ele ajudou a resolver, coisas que ele fez com altruísmo, com bondade. Aí eu fico pensando nesse espírito depois que desencarnou. Já pensou que coisa linda que deve ser? Você, toda vez que alguém pensar em você, quando você estiver do outro lado, você receber, porque recebe, onde quer que você esteja, uma energia de gratidão, um pensamento positivo que vai chegar até você. Assim como aqueles que passam por a vida, muitas vezes, por questões mal resolvidas internamente, lançando os conflitos por aí, né? Porque também tem gente que passa pela vida deixando um rastro de discórdia por onde passa. Às vezes discórdias pequenas, às vezes discórdias maiores, mas tem gente que é belicoso na linguagem, não sabe se expressar. E tudo que a gente quiser dizer, a gente pode dizer, embora nem sempre convenha, e aí entra a sabedoria. Mas tudo que a gente quer dizer, a gente pode dizer, a depender da forma. Do como eu vou dizer aquilo, do momento que eu escolho para dizer aquilo. E aí é que está a sabedoria, de entender que muitos dos meus conflitos, problemas, dificuldades, eles sim, eu comecei falando isso lá, né? E como a gente já estava fazendo a linha aqui da conclusão, muitos desses problemas, ainda que eu não perceba dessa forma, eles dependem da minha maneira de me relacionar com o todo, com o mundo. E é por isso que as situações, elas são cíclicas na nossa vida. E é por isso que é preciso olhar para elas com amor, com carinho, e não com sofrimento. Por que que eu sempre sou vítima da mesma coisa? Por que que sempre me magoam? Por que que sempre são indiferentes comigo? Por que que sempre não me ouvem? Por que que eu sempre sou vítima de uma injustiça? Por que que sempre estão tomando o meu papel no mundo? E aí eu estou falando coisas aleatórias que estão vindo aqui à minha cabeça, mas que cada um de nós temos as nossas questões. E se nós olharmos com coragem para essas questões, sem sermos omissos conosco, porque a facilidade que a gente tem, meus queridos, é sempre de fazer essa análise com relação ao próximo. Isso para a gente é muito fácil. Mas lembra daquela história que toda vez que você aponta um dedinho para alguém, tem, né, 4 outros dedos apontados para você. Só que é mais fácil perceber com aquele com quem eu convivo as dificuldades que eles têm. É fácil perceber. É fácil você olhar para o seu esposo e saber quais são as dificuldades que ele tem nessa encarnação e que muitas vezes são geradoras ou motivadoras dos conflitos.
É fácil olhar para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga e saber quais são as dificuldades. E você, às vezes, até pensa, se eu estivesse no lugar dele, eu faria tal coisa. Eu agiria de tal forma. Mas é dificílimo olhar para nós mesmos. E é por isso que a gente escolheu esse tema hoje, a coragem de vencer a si mesmo. É muito difícil olhar para a gente e com aceitação, com amor, com resiliência, falar, nossa, está na hora de eu tentar modificar esse ponto. Claro que esse convite para olhar para si não é para que a gente se diminua e a gente diga, nossa, olhando para mim aqui eu enxerguei que eu tenho esse problema, porque provavelmente nós temos mesmo. Provavelmente nós temos muitos, porque ainda estamos aqui reencarnados, né? Então, acredito que se a gente está aqui reencarnado, dificilmente é porque a gente tem um único problema, um único desafio para vencer na nossa personalidade, na nossa forma de ser, no nosso espírito, na nossa evolução moral. Provavelmente a gente tem vários, mas vai escolhendo pelo menos um de cada vez, ou foca em um que seja mais latente. É a minha forma de lidar com o outro, é a minha linguagem, é a minha falta de paciência, é a minha insegurança, é a minha inveja. E olha como vai dificultando. Porque quem é que fala assim, sim, eu sou uma pessoa invejosa. Já ouviram alguém se auto-intitular uma pessoa invejosa? Não. Geralmente você fala assim, fulano é muito invejoso. Fulaninha é muito invejosa. Mas dificilmente quem é invejoso consegue se auto-intitular assim. Então, será que a dificuldade que eu tenho que vencer nesse momento é a inveja que eu tenho do que o outro é, da luz do outro, do que o outro consegue resolver, que eu não consigo? Porque a inveja, geralmente, ela está associada... Pode ser que, no primeiro momento, aparentemente, a inveja seja pelo que o outro tem. Um bem material, tem inveja do carro, tem inveja do apartamento, tem inveja... Mas, no fundo, a inveja esconde algo que eu sei que eu não sou, que eu sei que eu não dou conta de ser e que o outro é. Então, na maioria das vezes, você inveja não é o que o outro tem, é o que o outro é. Só que isso está tão no plano do inconsciente que você materializa isso em alguma coisa. E aí o invejoso ele tem inveja de algo. Mas se eu reconheço em mim essa característica, eu tenho que combatê-la. Mas eu só vou combatê-la se eu a reconheço. Eu não trato de uma doença que eu não reconheço que eu tenho. Eu não vou no médico para me tratar de algo que eu vou chegar lá e falar, doutor, eu vim aqui, mas eu não tenho nada. O médico vai falar, então o que você veio fazer aqui, né? Então, você só vai procurar algo, né, para se tratar, com o intuito de se tratar, se você reconhecer que você tem aquela dificuldade, aquele problema. Será que o meu problema é o egoísmo, por exemplo? E aí, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me baseando, tá? Que eu esqueci de falar, eu sempre falo isso no começo, mas me empolguei aqui, não sei porquê, né? É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E eu peguei o trecho, o item que fala sobre o egoísmo. E dentro desse item que fala sobre o egoísmo, tem uma parte que saltou aos meus olhos quando eu estava lendo, que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Que a princípio eu estava escolhendo um dos temas, mas quando eu li essa frase, eu falei, é isso. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E aí ele está falando, por exemplo, do egoísmo como uma verdadeira chaga, pai de todos os outros problemas, né? E aí ele diz aqui que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, né, todos os verdadeiros cristãos devem direcionar as suas armas. Vou repetir para vocês, tá? Que isso aqui é bem forte. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar as suas armas, as suas forças e a sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
Portanto, que cada um dedique os seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Assinado Patrícia. Não, estou brincando. Adoraria ter dito isso, mas não fui eu. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11 do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no tópico que fala sobre o egoísmo. E essa coragem, meus queridos irmãos, ainda que doa, de olhar para nós mesmos, sem máscaras. Você pode usar máscaras sociais, tantas quantas forem necessárias para você sobreviver neste mundo de meu Deus. Mas para você mesmo, não usa máscaras. Para você mesmo, olha no espelho e quando você olhar lá, não fique preocupado apenas com a imagem física que você está vendo. Porque essa imagem física que você está vendo, ela é perecível. Amanhã ou depois, eu espero que muito depois para todos nós, mas amanhã ou depois ela não existirá mais. Ela é só uma roupagem. Então, quando você olhar no espelho, fita nos olhos e olha dentro da sua alma, porque dizem que o olhar é a janela da alma. Os espíritos se reconhecem pela vibração e o olhar, que mesmo que estejam em corpos diferentes, em tempos diferentes, é o mesmo. O olhar, já sonharam com alguém que vocês amam muito e que aí você fala assim, não, eu sonhei com a pessoa, mas ela não estava naquele corpo que eu conhecia, mas era aquela pessoa. Como que você sabe disso? Pela vibração que se reconhece, mas essa janela da alma. Olha para essa janela da alma de si e tenta enxergar aquilo que dá ainda tempo para mudar. E sempre dá tempo para se melhorar. Nós estamos aqui para isso. Nós não podemos estar aqui simplesmente deixando o tempo passar, porque amanhã ou depois, quando retornarmos para casa, vai doer não ter enxergado aquilo que eu precisava modificar. E talvez uma coisa que eu enxergue com verdade dentro de mim, que eu modifique, ela sai resolvendo vários dos problemas que eu acho que são dos outros para comigo. Uma das coisas que eu modifique em mim mesma, talvez passe a me dar uma visão de mundo e uma visão de convivência com o próximo totalmente diferente da que eu tenho hoje. E talvez aí esteja a resolução de inúmeros conflitos na minha existência. Eu falo isso para vocês com muito amor e carinho, e eu tenho a certeza que os primeiros ouvidos que estão ouvindo isso são os meus. A gente sempre tem que buscar naquilo que a gente pode melhorar. E se a gente modificar uma coisinha nessa encarnação, já está valendo. Se a gente conseguir modificar 2, 3, 4, 10 numa encarnação, melhor para nós. Nossa caminhada vai ser muito proveitosa. Os 10, 20, 30, 40, 80, 90 anos de caminhada aqui nessa existência, que são um átimo de segundo para a nossa existência infinita, vai ter valido muito a pena. O que eu desejo para nós é que nós consigamos ter essa coragem, porque, de fato, é preciso coragem para modificar e vencer a si mesmo, ao que está aqui dentro. Isso é o mais importante. Então, espero que tenhamos suscitado aí muitas inspirações. É bom, a gente fica daqui olhando as carinhas de vocês, e pelas carinhas eu vejo os balõezinhos dos pensamentos que vão subindo, das lembranças, das intuições. Então, eu vou convidar vocês nesse momento, mais uma vez, a fecharem os olhos, para a gente encerrar essa primeira parte dos trabalhos de hoje. E lá no começo, nós visualizamos, ou tentamos visualizar, a imagem do Cristo, a nos olhar nos olhos. E agora, esse Cristo que nós olhamos lá no início, eu vou convidar a olhar nos olhos de si mesmo. Patrícia, como é que eu faço isso? Imagina aí um espelho da sua alma diante de você. Igual aquele espelho da Bela e a Fera, igual aquele espelho da princesa que pergunta, né, quem eu sou, ali, olhando no espelho. Olha para esse espelho de si mesmo.
e diga em primeiro lugar: eu me amo do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou a melhor versão de mim mesma, mas eu compreendo que há muito a percorrer e a me melhorar. E eu quero ser melhor. Eu quero evoluir, eu quero fazer de mim mesma um instrumento do Cristo, cada vez mais afinado, para que eu toque a melodia da caridade, do amor, com a convicção da minha alma. Então, que nós possamos, ao olhar nos nossos olhos e ao retornarmos hoje aos nossos lares, reconhecer dentro de nós mesmos, termos a coragem de verificar um pontinho que seja naquilo que a gente se comprometa diante de nós, nesse momento, olhando nos nossos olhos, que a gente vai se esforçar para mudar e para melhorar. Um pontinho apenas, que a gente possa ser amparado, ancorado, auxiliado pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores espirituais, que diante desse espelho da vida também nos olham com amor, com compaixão, com caridade. Sabemos que tudo aquilo que nós desejarmos fazer com muito afinco, com muita vontade, nós conseguiremos realizar. E pedimos, Mestre Jesus, nesse momento, apenas força, coragem, fé e sabedoria, para que nós possamos vencer todos os males que ainda nos fazem recordar o velho homem que habita em nós. E que nós tenhamos, Mestre Jesus, a humildade de enxergar aquilo que nós podemos nos melhorar e, com certeza, colocarmos em prática, a partir de amanhã, um pouquinho de cada vez, em cada ação, em cada pensamento, com cada pessoa com quem conversarmos, que nós nos lembremos desse compromisso que assumimos conosco, de nos melhorarmos nesse determinado ponto. E assim, conscientes e certos de que esse momento de prece, de oração, de palestra, nos fez enxergar muito daquilo que ainda precisamos enxergar, nós te agradecemos. E uma palavra uníssona, nós repetimos: gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão por termos ouvido, sentido e vivenciado o que vivenciamos nessa noite de hoje. Gratidão por termos a oportunidade de estarmos reencarnados. Gratidão por estarmos nessa casa. Gratidão por termos a consciência da vida eterna, da multiplicidade das existências e dessa doutrina consoladora que é o Evangelho redivivo do Cristo. Faz de nós, Mestre Jesus, instrumentos amorosos a caminhar aqui no planeta Terra, no tempo que ainda estivermos, tentando todos sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento
desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.